Aleluias, glória a Deus. Estamos aqui nas 4 plataformas, né? Facebook, TikTok, Kawaii, Instagram. Glória a Deus. Maravilhas, louvado seja o nome do Senhor, né, gente? Vamos primeiro, né? Aleluias. Falar com o Senhor um pouquinho, antes de nós estarmos entrando na palavra, nessa tarde. Querido Deus, maravilhoso, eterno e soberano Pai. Deus, neste momento maravilhoso, essa oportunidade, que aqui estou na Tua presença, para estar, meu Pai, compartilhando esta palavra maravilhosa que o Senhor deixou para nós. Senhor, te peço neste momento, ó Deus, que o Senhor entra, aleluias, no meu coração, que o Senhor entra nesta palavra, que o Senhor entra na minha voz, que o Senhor entra, aleluia, no coração deste homem e desta mulher do outro lado, para que essa palavra possa penetrar no coração deles nessa tarde. Senhor, agradeço a Ti por esta oportunidade, porque eu sei que só o Senhor pode me dar essa oportunidade. E não quero perdê-la, essa chance de levar o Teu nome para aquelas pessoas que precisam. Meu Pai querido, meu Pai celestial, te agradeço a Ti por tudo que o Senhor tem colocado na minha vida, pelas bênçãos e pelas lutas que eu tenho enfrentado também. Sei, meu Pai, que cada uma vencida, cada uma das provas e lutas vencidas, eu sei que o Senhor estava e está comigo para me ajudar a vencer. E eu nunca, meu Deus, sou desapontado por Ti. Nunca, eu sei que o Senhor vai virar as costas para mim, porque o Senhor está comigo. O Senhor está do meu lado, o Senhor está no meu coração. E o Senhor pode ser, meu Pai, nessa tarde, está no coração deste homem e desta mulher também. Deus, nos dê força, Pai, nos dê ânimo, Senhor. Não deixa, Pai, que o inimigo venha tirar a nossa força, o nosso ânimo e o nosso foco contigo. Ó Senhor Jesus, peço ao Senhor paz para cada um nessa tarde, abençoando todas as mamães nessa data tão especial, no Dia das Mães. Será o encontro de cada um, meu Pai. Aquelas também que não têm, aleluia, o privilégio de ser mãe, mas que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja, que o Senhor livre e guarda cada uma delas nessa tarde, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Aleluia, toda honra, toda glória ao nome santo do nosso Pai celestial. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Meu amigo, minha amiga, vamos estar entrando na palavra do Senhor nessa tarde. É a mensagem que eu quero deixar para você, para mim também. Ela se encontra, aleluia, no Evangelho. No Evangelho de São Mateus. Aleluias. Capítulo 18, no versículo 1. Nós lemos essa mensagem ontem no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. E vamos ler hoje no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, e no versículo 1 adiante.
A palavra nos fala, o maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Amém, meu irmão, glória a Deus, ela é verdade, irmão, glória a Deus. Naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, e pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequenininhos, que crê em mim, melhor que ele fora que se lhe pendurasse ao pescoço um mor de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é misto que venha escândalo, mas ai daqueles, homem, por quem o escândalo vem. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles. Os discípulos interrogavam Jesus quem seria o maior no reino do céu. Jesus, trazendo uma criança, colocando no meio deles, e disse: em verdade vos digo, quem se não converterdes e não vos fizeste como esta criança, como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus aqui ele fala de uma criança como exemplo. Jesus trazendo essa criança, colocando no meio, ali aonde eles estavam, e dizendo para eles: qualquer que não se tornar como esta criança, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, Jesus falou que aquele que não se tornar como esta criança, de maneira alguma entrarei no reino do céu. Jesus disse no outro versículo: aquele que não se tornar humildes. Muitas pessoas lêem somente um versículo, não lê o segundo, o terceiro. Vamos ler o texto completo para nós entendermos. Que Jesus disse: aquele que não se tornar humilde como uma criança, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino do céu. Jesus fala aqui de humildades. Jesus pegou aquela criança para dar exemplos para aqueles homens velhos, para ensinar para eles que nós tenhamos que ter um coração de humildades,
um coração de crianças, um coração sem rancor. Para nós simos herdar a vida eterna e ser o maior no reino do céu. Meus amados, às vezes você olha para mim nessa tarde e pergunta: isso é muito difícil. Como o homem vai se tornar como uma criança? Mas nós vemos em outra mensagem que Jesus disse para um homem pecador chamado Nicodemo. Aleluias. Jesus disse para ele que tinha que nascer de novo para herdar a vida eterna. E ele perguntou para Jesus: como posso? Eu sou um homem velho, posso porventura entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer para se tornar um novo homem? E Jesus disse para ele: nascer da água e do Espírito. Amados e queridos, nós vemos que Jesus disse aqui como exemplo esta criança. Ele colocou esta criança para dar exemplo para os discípulos. Nós sabemos que é muito difícil, com certeza é difícil. Nós enfrentamos tantas lutas. Tem hora que nós iramos, tem hora que nós, aleluia, ficamos nervosos. Tem hora que nós falamos coisas que tenho certeza que não agrada a Deus. Mas quando Deus fala, aleluias, desta criança, Deus manda nós, aleluias, arrepender. Ele manda nós se arrepender de nossos pecados e se tornar como uma criança. Meus amados, não tem como nós, sendo velho, não ser pecador. Nós pecamos com certeza. Se eu falar aqui com você que eu sou santo, eu sou mentiroso, porque eu sou pecador. E se eu fosse santo, não precisaria, aleluia, eu estar nos pés de Jesus, porque eu já era santo. Não. Nós somos dependentes e carentes do Senhor todos os momentos, porque nós somos carentes dEle. E é com Ele que nós alcançamos um coração de criança. É com Ele que nós alcançamos a vida de uma criança de 6, 8, 2, 10 anos. É com Ele. E como nós conseguiremos isso com Jesus? É quando nós chega até Ele. Nós vimos, meus amados, ontem eu deixei exemplo do rei Davi. Davi, aleluia, ele era um rei, mas Davi era pecador. Davi pecava muito, só que Davi era escolhido por Deus. E Deus tinha muito amor por aquele rei, que tinha escolhido aquele jovem, menino ainda, para mais tarde vir governar Israel. E nós vemos que Davi se encontrava em contradição com seus pecados. Davi, aleluias, mandou até mesmo matar um dos seus soldados para ficar com a mulher dele. E Davi muitas das vezes se encontrava no adultério. Davi muitas das vezes se encontrava angustiado por causa das suas práticas pecaminosas. E quem Davi recorria? Davi recorria a Deus. Nós também a mesma coisa, meus amados. Quando nós pecamos, quando nós, aleluias, vemos em nós mesmos as nossas fraquezas, nossos pecados, reconciliamos a Ele. E como você me pergunta nessa tarde, como eu posso reconciliar a Ele? É você entrar em particular com Deus. Não é você ir no templo e confessar seu pecado para pastor, para obreiro, para o irmão do teu templo, não. É você confessar o seu pecado para Deus, porque Davi confessava para Deus. E Jó, quando estava nas suas lepras, ferida, Jó falava com Deus.
Jó já estava, aleluias, amaldiçoado pela sua esposa e pelos seus amigos. Mas Jó via uma fortaleza em Deus. Jó confiava em Deus e Jó esperava com paciência, porque ele sabia que a sua vitória iria chegar. Nós também a mesma coisa. Nós temos que confiar. Temos que confiar. Ontem eu fiquei angustiado a semana toda, igual eu estava falando aqui. Angustiado, deprimido. Ontem à noite eu estava sem vontade de entrar aqui para transmitir. Ontem eu estava sem vontade nenhuma de entrar. Eu, todo final de semana eu transmito as minhas transmissões aqui, que eu gosto de levar o nome de Jesus. Estava sem vontade, mas quando eu entrei, Deus me deu força. Eu fiquei aqui quase 3 horas, ouvindo louvores. É porque Ele dá força para o homem, meus amados. Quando nós entramos com Ele, Ele nos dá força, Ele nos levanta. E Ele perdoa nossos pecados e nos transforma um novo homem. Ele nos transforma um novo homem, como Ele fez com Nicodemo. Nicodemo disse: como eu posso ser velho, entrar no ventre da minha mãe e se tornar um homem novo? Não, tem que nascer da água e do Espírito. Jesus queria que nós, aleluia, a vontade de Jesus é que nós não pecamos. Porque Ele disse para aquela mulher aleluia, que foi trazida para Ele, que estava adulterando, ela foi pega e ela foi levada até Ele. E quando ela chegou até Ele, quando eles levaram ela até Ele, Ele perdoou aquela mulher e disse para ela: vá, filha, e não peques mais. Mas você acha que aquela mulher não pecou mais? Maria Madalena era uma mulher adultéria. Maria Madalena era uma prostituta. Jesus sabia do coração daquela mulher. Jesus viu o coração de Maria Madalena. Jesus olha para o coração do homem e vê graça no coração do homem. Porque as nossas práticas Ele perdoa. Mas se nós continuarmos com o nosso coração duro, sem, aleluia, se humilhar na presença dEle, nós não encontramos graças, nós não encontramos perdão pelos nossos pecados. Porque é o nosso coração que carrega, aleluias, aquilo que faz mal para nós mesmos, aquilo que derruba a nossa vida espiritual. É o nosso coração que carrega as angústias, é o nosso coração que carrega, aleluias, os pensamentos. E quando nós, aleluias, chegamos até Cristo, nosso coração se abre. Ele olha para dentro do nosso coração e vai limpando, limpando, limpando. É como se fosse um aparelho de celular, que sempre você tem que formatar, você sempre tem que apagar lixos da memória dele. E quem é este antivírus para o coração do homem? Este antivírus que nós instalamos no nosso celular, este antivírus que nós usamos para desfazer os lixos das nossas galerias, dos nossos aplicativos de celular. Na tecnologia nós usamos um aplicativo. Mas na graça de Jesus, na nossa vida com Deus, nós usamos Jesus. Usamos Ele para limpar o lixo do nosso coração. E quando limpa o coração do homem, quando Ele entra no coração do homem, limpa o coração do homem, fica limpo, o homem se sente livre. Isso não quer dizer que depois você irá, aleluia, trazer mais lixo para o seu coração. Não, o homem vai trazer mais lixo para o coração depois, lixo de pecado. E é aí que você precisa, nós precisamos, não adianta, nós precisamos reconciliar com Ele. Nós precisamos entrar na presença dEle e pedir Ele força, pedir Ele para perdoar, pedir Ele para olhar para o nosso coração, para nossas forças que são, aleluia, limitadas, e nos fortalecer, nos dar graça, nos dar ânimo para continuar a nossa caminhada.
Quando Jesus fala aqui de uma criança, Ele quer, aleluia, que o homem seja como uma criança. A vontade de Jesus é que todos nós, aleluia, não cometemos prática pecaminosa nenhuma sobre essa terra. Mas Ele sabe, o coração do homem é duro. Ele disse, aleluias, quando eles perguntaram para Ele, e o divórcio, mestre, você aprova o divórcio? Ele disse, não aprovo. E eles disseram, Moisés deu carta de divórcio. Ele disse, por causa da dureza de vossos corações, por causa da dureza do coração do homem. O homem tem um coração duro, meus amados. Mas se nós, aleluia, conseguirmos se tornar como uma criança, pelo menos, aleluias, quando nós estamos na presença dEle, nós alcançamos a sua graça, nós alcançamos a sua misericórdia. Quando nós estamos na presença dEle, falando com Ele, vamos deixar nosso coração se transformar no coração de criança e receber dEle a graça e a misericórdia pelos nossos pecados, né? E aquele ali que continuar como o coração de uma criança, este será o maior no reino dos céus. Aleluias. Será, aleluia, terá um galardão, aleluia, superior ao galardão de muitos. Será o maior. E nós vemos, meus amados, que muitos pecam e não chega a Deus. Eu tiro exemplo por mim. Essa semana eu não tive força para orar, gente. Meu coração foi se enchendo de angústia. Enquanto eu não entrei ontem para falar de Jesus, ontem eu peguei na Bíblia às 2 horas da tarde para ler os versículos. Meu coração já começou a transformar. Aquilo já foi saindo de mim. Aquilo se foi saindo. E quando chegam às 5 horas, 5 e pouco da tarde, eu entrei nas plataformas para fazer as transmissões, já com o coração, aleluia, alegre na presença de Deus. É isso que nós precisamos. Qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim recebe. Ele disse, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crer em mim, melhor que lhe foram que se lhe pendurasse ao pescoço um mor de azenha e submergesse na profundeza do mar. Aleluias, glória a Deus. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é nisto que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. O que Jesus quis dizer aqui, meus amados, é que nós, aleluias, naquele tempo já tinha homens que escandalizavam, aleluias, como os fariseus, como, aleluias, aqueles que queriam acabar com Jesus, os sacerdotes. Eles queriam ser santos, mas eles escandalizavam. E também nós vemos no tempo de hoje, tempos de hoje nós vemos pessoas escandalizando o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo ele é santo, ele é pureza. O Evangelho de Cristo ele é libertação de pecados. O Evangelho de Cristo, aleluias, ele é salvação de almas. O Evangelho de Cristo, aleluias, é nos ensinando a tirar, aleluia, nossos fardos pesados. Mas eles estão pregando isso aí. Você vê eles pregando a volta de Jesus? Você vê muitos pregando aí, aleluia, sobre o inferno.
Porque o pregador mais que falou do inferno foi Jesus. O próprio Jesus falou mais do inferno do que do céu. Ele disse na sua palavra: não tenha medo do homem que tem poder de matar o corpo e depois não pode fazer mais nada, mas tem poder daquele que tem poder de matar o corpo e depois lançar no inferno. Ele falava de Deus. Temei a Ele. Glória a Jesus. E muitos estão escandalizando. Eles sobem no púlpito, os templos lotados de pessoas, de gente que vai ali só para receber a mensagem de prosperidade, gente. É doído você ver isso, que o Evangelho de Cristo é libertação de pecados. Eles não falam da volta de Jesus, eles não falam de salvação, eles só falam, aleluia, de prosperidade. Eles só falam de tesouros deste mundo, como Jesus disse na sua palavra: não junteis tesouros nessa terra, aonde a traça destrói, aonde o ferrugem corrói e aonde o ladrão mima. Ele disse. Você vê pastores andando com segurança por causa dos seus bens materiais, pastores andando com segurança por causa dos seus bens materiais. Será que o homem de Deus precisa andar com seguranças? Você acha isso? O homem de Deus precisa andar com a segurança daquele, aleluias, que é acima de tudo e de todos. Esses pregadores aí, gente, estão andando com segurança porque eles têm medo. Eles temem o homem. E diz Jesus: não temeis aquele que tem poder de matar somente o corpo, mas temeis aquele que tem poder de matar o corpo e depois ainda lança no inferno. Tira essa experiência para você ver. Gente, eu não sei pregar, eu não sou nenhum, aleluia, cursado em teologia, não. Eu nem tenho leitura, nem na escola eu não fui. Eu fui na escola, aleluia, poucas vezes, mas eu tenho entendimento da palavra de Deus. Eu tenho um pouco de entendimento, eu não entendo muito, mas o que eu tenho, eu falo para você. Está muito errado, está muito, aleluia, o contrário, o que Cristo requer de nós, o que eles estão fazendo. Ai daquele homem que o escândalo vim por ele. Que Jesus quis dizer? Ai daquele que escandalizar a sua palavra. Ai daquele que escandalizar o seu evangelho. Ai daquele, aleluia, que pregar coisas mentirosas. Ai daquele que te ensinar, aleluia, coisas enganosas. Ai daqueles que te levar para o caminho errado. Ele se dará conta, ele se pagará. Eles pagará, porque, aleluia, nosso Deus, Jesus disse que o evangelho, aleluia, é um evangelho de purificação, de libertação de pecados. Ele disse para os seus discípulos: vai, leva o meu evangelho aonde você chegar. E eles receberam bem, e aonde eles não receberam esta palavra, esta mensagem, saia de lá. Sacode a poeira dos vossos pés. Aleluias. Não escandalizar a palavra do Senhor, não. Quantos meus amados que estão aí, aleluias, inventando tanta coisa, tantas coisas inventadas por esses profetas mentirosos, esses profetas que chutam o vento, esse profeta que dá tapa na orelha dos mosquitos nos templos, esse profeta, aleluias, que pula, que dá cabalhota. Eu não estou falando que isso não pode ser o Espírito Santo, eu não tenho dom de discernimento, não, mas eu acho muito estranho, porque se Jesus, ele é manso, humilde. Você não viu Jesus, aleluias, pregando, ensinando a multidão e dando tapa? A palavra não relata isso, que Jesus dava tapa no vento, que Jesus dava chute no vento, que Jesus, aleluia, dava tapa na orelha de pessoas. Não.
Jesus curou, mas aqueles que Jesus curou chegou até ele. A mulher que tinha 12 anos com fluxo de sangue tocou na orla do vestido de Jesus. O cego foi arrastando e foi ao encontro de Jesus. Lázaro foi ressuscitado, mas eles foram buscar Jesus. O filho da viúva de Naim foi ressuscitado do esquife que ele estava, mas Jesus encontrou com a multidão e com aquela mulher que chorava muito pelo seu único filho que tinha morrido. Aquela mulher chorava muito pelo seu único filho que tinha morrido, estava no esquife. Jesus encontrou com a multidão e teve muita pena daquela mulher, diz a palavra. E ele levantou o seu filho e entregou nas mãos dela o seu filho que estava morto. Jesus curou a mulher que há 12 anos estava acorrentada pelo Satanás com enfermidades. Ela se andava curvada, ela se encontrava curvada, ela não poderia se endireitar, ela se encontrava enferma e Satanás tinha lançado essa doença nessa mulher. Satanás tinha lançado essa enfermidade nessa mulher que há 12 anos estava curvada. E ela chegou, aleluias, até o mestre. E Jesus teve misericórdia. Aquela mulher que estava com sua filha endemoniada, ela ficou sabendo que Jesus estava andando por aquelas cidades. Ela disse: eu vou até ele, porque eu sei que ele pode curar minha filha. Ele pode, aleluia, libertar a minha filha desse espírito imundo. E ela foi até ele. Ela foi até Jesus e pediu para ele ajudar a sua filha. E Jesus o ajudou e expulsou os demônios da vida da filha, da vida da sua filha. Nós vimos um endemoniado que estava no cemitério. Jesus lá ia passando tranquilo. Mas quem ficou incomodado foi o endemoniado, foram os demônios que ficaram incomodados com a presença de Jesus passando naquele local. Eles gritaram: Rabi, porque vieram nos atormentar. E Jesus expulsando todos os demônios, libertando aquele homem da escravidão de Satanás. Nós também a mesma coisa, nós precisamos chegar até ele. Se nós não dermos nosso primeiro passo, nós não conseguimos a vitória, nós não conseguimos, aleluia, a misericórdia, nós não conseguimos o perdão. Como nós podemos, aleluia, se encontrarmos em pecados e não ter coragem de se humilhar na presença dele, para contar para ele a nossa, que ele já sabe de tudo. Jesus sabia que o demoniado estava no cemitério. Jesus sabia que aquela filha daquela mulher estava cheia de demônios. Jesus sabia que aquela mulher estava curvada há 18 anos com demônio. Jesus sabia, aleluias, com aquela enfermidade. Jesus sabia que aquela mulher há 12 anos sofria com fluxo de sangue. Jesus sabia que aquele homem era cego. Jesus sabia de tudo. Mas Jesus não foi importunar eles. Jesus esperou que eles o procurassem. E nós também temos que procurar Jesus. É por isso que muitas das vezes nós, igual eu estava essa semana, igual eu contei, falei aqui, angustiado. E a angústia não passa, porque às vezes não temos nem força para procurar Ele. Nem força nós temos para falar com Ele. Procurar não, falar com Ele. Enquanto nós não encontramos força, nós não conseguimos a nossa bênção, nós não conseguimos a nossa libertação, nós não conseguimos, aleluias, a nossa vitória. Aleluia. Tiago Martins, meu sobrinho de cidade de Perdigão, Deus abençoe aqui no Instagram, Deus abençoe, viu, Tiago? Então nós vemos, meus amados, que nós só encontramos a bênção de Deus para nossas vidas quando nós dermos nosso primeiro passo. Porque Deus não é nenhum atrevido, nem por força, nem por violência. É se você quiser, é se eu quiser, eu alcanço a bênção do Senhor. Só que Ele fala no seu Evangelho, Ele fala na sua palavra. Ele deixa o alerta para o homem e para a mulher dentro da sua palavra. Que nós temos, aleluias, que se tornar como uma criança.
para nós alcançarmos as nossas misericórdias. Como uma criança, quando nós estiver falando com Ele, vamos tirar tudo do nosso coração. Vamos falar com Ele verdadeiramente. Vamos falar com Ele verdadeiramente. Senhor, eu me encontro aqui com as minhas fraquezas, como Davi falava. A minha alma se encontra angustiada por causa dos meus feitos. Eu sei, Senhor, que é a minha carne que está pecando, e minha alma se encontra angustiada. Tem misericórdia da minha alma, Senhor. É sim que nós temos que reconciliar com Ele. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Entrar na presença do Senhor é maravilhoso. Quando nós temos força para entrar na presença dEle, e nós temos que achar esta força. Não foi uma vez nem duas que se encontrava muito angustiado. Não foi uma vez nem duas que eu encontrei muito abatido. E muitas das vezes sem ter força para falar com o Senhor. Sem ter força. Mas quando a força vem, eu chego até Ele e eu encontro a leveza. Eu encontro a leveza porque eu falo com Ele. De verdade. E nessa tarde, meu querido, minha querida, nós vamos ler essa mensagem somente até aqui. Ela é muito grande. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mista que vem o escândalo. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalize, corta, atire-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, e serem lançado no fogo do inferno. Se o teu olho escandalizar, arranca e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um dos seus olhos do que tendo os dois olhos e seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequenininhos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha perdido. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. E vós parece ser algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelo monte deixando as 99 em busca das que os se desgarrou? Ou se porventura a achar, em verdade eu vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Mensagem maravilhosa. Não quero entrar muito em detalhe, que nós vamos ficar muito tempo aqui. Mas Jesus fala aqui das 100 ovelhas adiante desta mensagem. Aquele que perdeu uma das suas 100 ovelhas, deixando as 99 seguras, indo buscar aquela que está perdida, se ela encontrá-la, ele vai ficar muito alegre. Assim Jesus declara aqui nessa mensagem. E quando a alma se arrepende dos seus pecados, Jesus se sente alegre e prazeroso por aquela alma, porque não pelas 99 já está salvas, as 99 já está salva, mas por aquela que estava perdida. Aqui é comparado, aleluia, às ovelhas. É por isso que Jesus diz: mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido.
assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequenininhos se perca. Aleluias, glória a Jesus. Isto é a vontade do Senhor, que nenhum de nós se percamos, que nenhum de nós nos distanciamos. Isso não é a vontade dele, não. A vontade dele é que nós permanecemos na sua presença. Muitos falam de templos, quando fala assim, você não vai no templo. Jesus não fala nada disso aqui de templo, não. Jesus fala aqui, na presença de meu Pai, na presença dele. E quando nós estamos na presença do Senhor, é quando nós estamos falando com ele, quando nós estamos ligados com ele, quando nós estamos, aleluias, deixando ele trabalhar no nosso andar, no nosso ir, no nosso vir, no nosso trabalho, na nossa casa. É isso, não no templo, porque no templo é 2 horas. Você acha que Deus vai estar no templo só 2 horas com você e vai te largar? Não. Deus não vai. Deus está o tempo todo comigo, com você, com o justo e com o ímpio. Até com os pecadores Ele está com eles. É nós que não olhamos para nós, enxergamos. A nós, os nossos pecados. É isso, meus amados. O Senhor, Ele está o tempo todo conosco, mas nós temos que dar o nosso primeiro passo e deixar Ele sempre agir nos nossos feitos, sempre agir no nosso falar, sempre agir no nosso caminhar, sempre agir no nosso ir, sempre agir no nosso vir, sempre agir no nosso trabalho, sempre agir no nosso corpo, sempre agir, aleluia, nos nossos feitos, por onde quer que nós estejamos, Ele está conosco, porque quando Deus sai do corpo do homem, o homem, cai e morre. Quando Deus sai do corpo da mulher, ela cai e morre. Aí Deus já não habita mais no corpo. É por isso que Ele enviou seu Filho para todos, mas nem todos abraçam seus filhos. Nem todos abraçam, eles rejeitam Jesus. Muitos rejeitam o Filho de Deus, que amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que nele crê. Deus fala aquele que crê no seu Filho. Aquele que crê no teu Filho. Se não crê no Filho, não crê no Pai. Se não crê, aleluia. Como nós ouvimos um vídeo hoje aqui no TikTok, um rapaz entrevistando, não sei se é em Portugal, algum lugar, entrevistando as pessoas na rua, perguntando se eles acreditam em Jesus, e eles dizem que não. Muitos dizem, a maioria diz que não acredita em Jesus. E essas pessoas não acreditam em Jesus. Se eles não acreditam em Jesus, eles não podem ser filhos de Deus, porque eles não acreditam também em Deus. Eles não acreditam também em Deus, porque se nós acreditarmos em Jesus, nós também acreditamos no Pai. E não tem como o homem negar isso. Há uma existência, há um Deus superior, há um Deus que comanda o céu, que comanda a terra, que comanda a mim, que comanda você. Ele está conosco, Ele está no meu corpo, Ele está no corpo do ateu, Ele está no corpo, aleluia, do homem, da mulher, qualquer que seja, aleluia, sobrevivente nesse planeta Terra. Ele está com você. O pecado não deixa você enxergar. A ciência não deixa você enxergar. A teologia de muitos pregadores não quer deixar você enxergar o verdadeiro Deus. Se você não mudar e olhar para a palavra, você não vai enxergar Deus. Você só vai enxergar palavra de homens. Homens. Mas você não vai enxergar o verdadeiro Deus,
que está dentro de você, que está no seu corpo. Quando você parar e começar a meditar, você vai entender que verdadeiramente há um Deus que habita no seu corpo. E eu deixo essa mensagem nessa tarde. Não vamos estender. Se nós formos estender mais aqui, nós vamos ficar o dia todo, né? Vamos parar por aqui. Voltaremos no próximo final de semana, no nome de Jesus, né? Eu estou de férias, meus amados, mas não gosto de entrar aqui no meio da semana para fazer transmissão, não. Eu gosto de fazer as transmissões final de semana, porque quando a gente entra no meio de semana, muitos vêm aí comentar, falar que a gente está desocupado. Não, vamos levar as coisas de Deus com ordem e decência. Nós não estamos aqui para ser chacota de ninguém. Nós estamos aqui, aleluias, para compartilhar um verdadeiro Deus. Um verdadeiro Deus que está acima de tudo e de todos. Aleluias. Eu estou de férias do meu trabalho, mas não quero entrar nas plataformas para fazer transmissões. Só entro nos finais de semana, no meu tempo, como eu falei nas transmissões passadas, nos meus tempos de folga. Eu ofereço a eles, a meu mestre. Ofereço meus tempos de folga que eu tenho a meu Deus, digno, digníssimo, de toda honra e de toda glória. Meu Deus, Rei dos reis, Médico dos médicos, Senhor dos senhores, que habita no céu, habita na terra e em todo ser humano que está com os pés respirando na face dessa terra neste momento. Louvado seja Deus. Já convido a você, final de semana, se der nós vamos entrar aqui na sexta noite. Se não der, nós entraremos no sábado. E vamos levar, vamos compartilhar, vamos aproveitar o tempo que nós temos para falar de coisas boas, e coisas interessantes, coisas maravilhosas, coisas que nos fazem fortalecidos espiritualmente, que nos tira toda angústia, toda tristeza, toda dor da nossa alma, e faz levantar a nossa alma e ela se, aleluia, regozijar na presença do Criador. Louvado seja Deus. Eu deixo essa mensagem para você. Obrigado a você do Facebook. Acho que não entrou nenhuma pessoa no Facebook, né? Domingo é assim mesmo. Domingo ninguém, né? O povo hoje tudo dos bares, né? As pessoas estão tudo nos bares, cuidando dos seus afazeres, correria, né? E as pessoas não têm um tempo para Deus. Tem não. As pessoas hoje, o tempo delas não pode tirar, né? Não pode oferecer não, porque Deus não dá nada para eles, né? Então eles não podem tirar um tempo para Deus não. O tempo deles é cerveja, o tempo deles é drogas, o tempo deles é isso, é prostituição. O tempo deles é ir atrás de mulheres, mulheres ir atrás de homens. É isto. Muitos e muitos. Não estou generalizando aqui não. Tem muitas pessoas tementes, pessoas que creem. Até mesmo pessoas não evangélicas. Tem muitas pessoas que não são evangélicas e creem mais do que muitos evangélicos. Muitos estão nas igrejas, nos templos para fazer número, mas nem em Deus acredita. Tem muitas pessoas que não é evangélica, mas crê. Aleluias. Eu falo porque por causa de mim. Quando eu estava lá desviado, 20 anos eu fiquei afastado. A hora dessa eu estava nos bar bebendo, né? Muitas das vezes eu não estava no bar, eu estava em casa bêbado já, né? Dormindo bêbado, porque no outro dia eu tinha que trabalhar na segunda-feira. Muitas das vezes nem aguentar na segunda eu não ia. Na segunda eu não ia trabalhar, eu ia para o boteco beber de novo para curar do dia de domingo. Aí quando eu ia curar a ressaca do dia de domingo, eu ficava bêbado de novo. E na terça eu não ia trabalhar de novo. E nunca fui mandado embora por essa causa. Nunca fui mandado embora de serviço nenhum, de empresa nenhuma, por essas minhas práticas.
porque no fundo ele sabia que me estava fazendo mal. Uma época um patrão meu chegou e disse para mim: o que te faz mal é o álcool, o que faz mal é sua bebedice, porque você é uma ótima pessoa, né? Nós temos, meus amados, valores. Nós temos valores. Todo ser humano tem seus valores. Não jogue seu corpo aí no lixo, né, prostituindo, né? Dá valor para você, este corpo que o Senhor te deu. Na verdade, ele faz parte da terra, mas como é que fala, gente? Valorize este corpo. Preserve este corpo. Preserve para quando você for ser levado para a terra, você tem prestígio. Não jogue aquilo que Deus te deu, a sua honra. Não troque, porque o homem desonrado é triste. A mulher desonrada é triste. Eu sei porque eu passei por isso no álcool, sendo escravo de Satanás dentro dos botecos, babando sentado na mesa de boteco, dormindo sentado em cadeira de botecos, sendo zombado. Quantos que chegavam e zombavam de mim? Não faça isso, meu amado. Não faça isso, não troque. Essa coisa maravilhosa que o Senhor te deu, o seu corpo. Não jogue no adultério. Não jogue seu corpo nas drogas. Não jogue teu corpo no alcoolismo. Se você fizer, se você está fazendo, para um pouquinho e começa a pensar. Para um pouquinho e começa a pensar. O valor que você tem para o nosso Deus. Você vale mais do que o mundo inteiro. Você vale mais, eu valo mais do que o mundo inteiro para o nosso Deus. Você pode ter aleijado, você pode faltando uma perna, faltando um braço, faltando um olho, faltando qualquer parte, membro do teu corpo. Mas o teu corpo é joia para Deus. Mesmo que a terra irá comer, porque é misto que isto aconteça. Todo homem, toda mulher, o corpo voltará para a terra, de onde veio voltará. Mas é uma obra de Deus. Ele fez com carinho. Ele fez com carinho o corpo. Ele deu um sono profundo para Adão. Depois que ele tinha feito Adão. E ele achou muito bonita aquela imagem, semelhança da tua imagem. Ele disse: não é bom que este homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira. E diz a palavra que ele deu um sono profundo para Adão. E com carinho foi na costela de Adão, tirando uma das suas costelas e fazendo a sua companheira. É somente ele que pode fazer. É somente ele que pode fazer. Fica com esta mensagem. Agradeço a você do Facebook, né? Muito obrigado. Você que vai entrar, que vai ver esse vídeo, que o vídeo foi salvo lá no Facebook, né? Deus abençoe vocês. Vocês aqui do TikTok, muito obrigado. Você que entrou comigo, que comentou, que partilhou. Obrigado, gratidão a Deus pela sua vida. Você também do Kauai, muito obrigado. Deus abençoe meus amigos, meus amados que do Kauai. Obrigado, gratidão a Deus pela vida de vocês, né? Desejo a vocês uma ótima tarde abençoada de domingo. Vocês também do Instagram, né? Entrou muitas pessoas aqui no Instagram, Moacir, Marcondes, né? Marcondes, Jair Soares, Tiago Martins, meu sobrinho. Obrigado a vocês aí do Instagram. A paz de Cristo, Deus abençoe o lar, a família de vocês. Uma ótima, abençoada tarde para todos vocês aí das plataformas que estão aí, né?
Muito obrigado, fique com Deus. Voltaremos na próxima oportunidade que o Senhor nos conceder. E quando nós voltarmos, eu não vou declarar hora, tempo que eu estarei de volta, porque o dia de amanhã, o tempo futuro pertence somente a Ele. Eu tenho certeza, se Ele me dá a oportunidade de eu entrar aqui outra vez, as plataformas irão notificar cada um de vocês. E vocês venham comigo. Minha irmã Zenilza, ela mandou ler aqui Provérbio 4:23. Vou ler este versículo, irmã. E antes de encerrar aqui, eu vou ler este versículo. Provérbio 4:23. Né? Para nós encerrarmos, eu vou ler este versículo. Viu, minha irmã? Provérbios 4:23. Aleluias. Glória a Jesus. É isso mesmo, irmã? Provérbios 4:23. Minha irmã, na verdade não tem, viu? 23 na Bíblia que não tem não. 4:23. Aqui na verdade só tem até o versículo 16. Ah não, irmã, estou errado aqui, viu? Eu que estou errado aqui, desculpa aí, eu que estou errado. Eu estou lendo Eclesiastes, eu estou aqui no livro de Eclesiastes, agora que eu vim para Provérbios. Desculpa aí, irmã, eu estou errado aqui, agora eu encontrei aqui, ó, Provérbios 4:23. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a saída da vida. Vamos ler outra vez. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a saída da vida. Maravilha, irmã. Lindo versículo. Minha irmã Zenilza mandou esse versículo aqui para mim. Eu vou até marcar, irmã. Vou até guardar esse versículo. Maravilhoso. Às vezes a gente lê, mas a gente vai passando o tempo, a gente esquece, né, irmão? Eu vou marcar ele aqui para mim não esquecer. Provérbios 4:23. Lindo versículo, irmã. Muito obrigado por você ter participado e mandado o versículo para mim. Gratidão a Deus. Já vou agradecer aqui, gente. Quase 3 horas nós estamos aqui, né? Eu nem almocei ainda, né? Eu vou parar aqui, vou fazer uma comida, né? Porque hoje eu estou só em casa. Mas vamos fazer a comida, vamos almoçar agora. E agradeço a você, né? Muito obrigado. Voltaremos assim, se Deus nos permitir. A qualquer momento nós estaremos de volta. Fique com Deus, a paz de Cristo. Obrigado, irmã Zenilza. A paz do Senhor para você. Tudo de bom. Uma ótima tarde para você e sua família. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, né? Você também do Kauai, muito obrigado. A paz de Cristo a todos aqui do Instagram. Gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Fique com Deus, a paz do Senhor. Até a próxima, se Deus nos permitir. Louvado seja Deus.